Aí, pessoal, bom dia, boa tarde. Desculpa aí, mas tive uns probleminhas técnicos aqui. Mas, como esperado, não há como confiar na palavra de terroristas, especialmente dos monstros do Hamas, não é? Hoje, o cessar-fogo de 6 dias acabou de vez. Da cidade de Rafah, o Hamas abriu fogo contra uma unidade de engenheiros do exército de Israel. Não só eles mandaram o fogo de uma granada que se chama RPG, né? Mas eles também começaram a atirar com atiradores de elite em cima dessas tropas que são de engenheiros, não são combatentes. O objetivo era matar o maior número de soldados e também sequestrar os corpos, ou sequestrar os soldados vivos. O Hamas entendeu que o sequestro de vivos e mortos lhe é muito vantajoso. É só ver o reconhecimento do Estado da Palestina mundo afora. Mas Israel não perdeu tempo e bombardeou Rafah. Netanyahu também convocou o gabinete de guerra para decidir como prosseguir. Mas a violação pelo Hamas não é de hoje. Ela vem do primeiro dia do cessar-fogo. Uma das condições foi imposta pelo acordo era que o Hamas se desarmasse. E eles já avisaram que isso não vai acontecer. Mas vejam bem, em troca de, presta atenção, Israel soltar 1.722 terroristas presos depois do 7 de outubro de 2023 e soltar 250 prisioneiros que cumpriram pelo menos 10 anos de uma prisão perpétua, de uma sentença de prisão perpétua, retirando as tropas das maiores cidades até uma linha amarela que vocês podem procurar, tem um mapa aí pela internet. E resumindo a entrega de centenas de caminhões de ajuda humanitária para as mãos do Hamas, que pode roubar à vontade e vender a preços exorbitantes para a população. Contra isso, o Hamas tinha que entregar todos os reféns vivos e os mortos. Os 20 vivos foram entregues em 2 levas no dia 13 de outubro. Tudo bem. Mas no mesmo dia, o Hamas só entregou 4 corpos de 28 em violação ao acordo. Vendo que a desculpa esfarrapada deles de não saber onde se encontravam os outros corpos não tinha colado, no dia seguinte eles entregaram mais 4 corpos, sendo que um deles era de um árabe que eles vestiram com um uniforme de soldado israelense. Imaginem um insulto. O que eles acham que eles estão enganando? Logo depois entregaram mais um corpo e depois outros 4. Até agora, depois de... amanhã vai fazer uma semana, até agora Israel recebeu 12 dos 28 reféns civis que eles assassinaram no dia 7 de outubro ou assassinaram no cativeiro. Em Israel recebemos cada refém morto com muita honra e com muito cuidado e participamos de seus enterros ao vivo ou pela televisão. Israel fez uma cerimônia linda de adeus no aeroporto para os familiares do refém nepalês Bipin Joshi, que foi brutalmente assassinado no cativeiro. Tem filme dele falando que ele tinha sido pego pelo Hamas. Joshi estava estudando agricultura em Israel para levar a tecnologia de gotejamento e tudo isso para o seu país. Ele claramente não era judeu. E é incompreensível por que o Hamas mataria esse jovem de apenas 22 anos. Agora, sinceramente, vai me dizer que o Hamas não sabe onde está o corpo de Hadar Goldin, que eles sequestraram em 2014? Isso é uma palhaçada. O Hamas não estava essa semana somente ocupado em recuperar corpos, né? Ele estava principalmente ocupado em recuperar o comando da faixa de Gaza. E para isso ele executou sumariamente opositores, representantes da Fatah de Mahmoud Abbas e outros que eles acusaram de traição ou de cooperação com Israel. Isso incluiu pessoas que simplesmente foram buscar alimentos nos pontos de entrega em vez de com o Hamas. O Hamas essencialmente voltou a fazer o que faz melhor: assassinar pessoas a sangue frio. Os fez ajoelhar em praça pública
e sem julgamento, sem nada, simplesmente atirou na cabeça de cada um deles. E é a esse povo, a esse tipo de gente, que o mundo exige que Israel dê a eles um Estado soberano, para eles serem livres para fazer o que quiserem. Mas as imagens da mídia internacional sobre o que está acontecendo, que chega a dar nojo, são outras. Muitos poucos canais mostraram as execuções em Gaza ou a volta dos corpos dos reféns israelenses. A BBC resolveu só cobrir a soltura dos terroristas das prisões israelenses. Uma de suas repórteres entrevistou uma tal de Aida Abu Rab sobre a iminente libertação do irmão dela da prisão. E o foco foi que ela tinha medo de não reconhecê-lo após 20 anos. A repórter disse: Aida esperou 20 anos para que seu irmão Murad fosse libertado de uma prisão em Israel, omitindo o motivo pelo qual ele tinha sido preso. Bem, o Murad em questão é Murad Mohammad Rida Ahmad Abu al-Rub, que estava cumprindo 4 penas de prisão perpétua por seu papel no atentado suicida de Kedumim, que matou 4 israelenses em março de 2006. A organização Campanha contra o Antissemitismo condenou a cobertura da BBC, escrevendo que a emissora parecia desesperada para humanizar os terroristas que estavam sendo libertados, como parte do miserável acordo que Israel teve que assinar para resgatar os seus reféns. Ainda falando da mídia inglesa, o jornal The Guardian, que todo mundo conhece, teve como título para uma de suas matérias: Preso por 24 anos, a libertação de prisioneiros e detentos palestinos desperta alegria e tristeza. Pois bem, o prisioneiro em questão, que ficou 24 anos na cadeia, era Saber Massalma. O The Guardian detalhou quanto peso Massalma havia perdido na prisão e citou um membro da sua família dizendo que ele parecia um cadáver. O artigo ainda citou as condições difíceis e a alimentação inadequada na prisão, além de descrever com detalhe a emoção dos reencontros, sem dizer o porquê de estarem presos, né? Nenhum desses veículos de mídia falou que eles foram presos depois de terem sido julgados e defendidos por advogados de sua escolha, de receberem 3 refeições por dia e visitas periódicas da Cruz Vermelha. Desculpa se o tempero das 3 refeições por dia não estava ao gosto deles. E por que Massalma ficou preso por 24 anos? Alguém pode perguntar? Porque ele plantou explosivos para matar israelenses. E aí temos a cobertura da Reuters, que citou Mohammad al-Khatib, que cumpriu 20 anos de prisão pela morte de 3 israelenses, dizendo: sempre tivemos esperança, por isso continuamos firmes. E tanto a BBC quanto o The New York Times descreveram a troca entre os prisioneiros e os reféns como uma troca de reféns, como se os prisioneiros tivessem sido reféns de Israel. Vários meios de comunicação escreveram com muita simpatia sobre Najid Faraj Jadoa al-Akra, que retornou para Gaza sem as pernas. E por que, vamos perguntar de novo? Há 21 anos, ele tentou se explodir. Ele conseguiu matar 3 israelenses no processo, mas perdeu as próprias pernas. Akra teve a vida salva pelos médicos israelenses. Ele foi operado e mantido vivo na prisão. A mídia árabe o descreveu como tendo suportado um sofrimento insuportável. Bom, se ele suportou, então era suportável. Dia e noite em condições terríveis, exigindo que ele fosse solto por razões humanitárias. É o cúmulo. É de verdade o cúmulo. Essa não é uma história triste, gente. Um homem-bomba não merece, não deve merecer piedade da mídia. Os que merecem a nossa simpatia agora são as famílias das vítimas desses terroristas que foram libertados e que estão livres para cometer mais atrocidades.
Entre os que foram soltos estão também os terroristas que assassinaram Christine Luken, uma missionária cristã americana que caminhava com sua amiga Kay Wilson aos arredores de Jerusalém em 17 de dezembro de 2010. Ela foi esfaqueada 30 vezes, teve 30 ossos do corpo quebrados, porque os terroristas pensaram que ela era judia. A amiga dela, Kay Wilson, que também foi esfaqueada dezenas de vezes, sobreviveu ao ataque se fingindo de morta. Kay disse que, numa entrevista dessa semana para a Rádio de Israel, que voltou a ter pesadelos no momento que soube da soltura desses canalhas. A justiça foi negada para essas vítimas e suas famílias. Nada pode ser mais ofensivo ou moralmente irrepreensível do que as tentativas de sites de notícias internacionais de criar uma equivalência moral entre reféns israelenses, civis inocentes que foram tirados das suas camas e presos que cumprem pena por cometerem crimes horríveis. Os árabes presos por Israel fizeram uma escolha de cometer um crime, enquanto a única falta cometida pelos israelenses e outros reféns estrangeiros foi a de serem judeus ou de estarem em Israel. E claro, há também a questão de por que qualquer sociedade civil estaria implorando para que esses indivíduos fossem devolvidos, em primeiro lugar, né? Se você perguntasse à maioria das pessoas se elas queriam homens-bomba, estupradores e assassinos de volta às ruas, como seus vizinhos, nas suas casas, elas provavelmente pensariam que você está sendo irônico ou doido. E, de fato, entre os que foram libertados está Mohamed Abu Warda, que estava cumprindo 48 prisões perpétuas. E Amar Mardi Howeyat, um prisioneiro jordaniano, olha só, que na semana passada recusou ser deportado para a Jordânia, porque a Jordânia se recusou a recebê-lo, apesar de ele ter cidadania jordaniana. Não é novidade que a maioria da sociedade palestina, tanto em Gaza como na Judéia e Samária, venera e diviniza os terroristas. Mahmoud Abbas paga 30 milhões de dólares por ano em salários nababescos para os terroristas e suas famílias e recebem quanto mais cruel for o ataque, maior o salário. Eles consideram esse pessoal como heróis da resistência, mártires e vencedores. Mas o que impressiona não é isso, eles são uma sociedade doente. É que a mídia internacional, pessoas que deveriam ser um pouquinho elucidadas, a mídia internacional repete essa narrativa com uma equivalência moral inaceitável e histórias tristes sobre terroristas libertados. O leitor desavisado vai sentir muita pena das dificuldades enfrentadas por Al-Aqsa sem as duas pernas. Enquanto isso, as famílias daqueles que ele matou agora precisam viver com a certeza de que ele é um homem livre. Mesmo assim, estamos comemorando o retorno dos nossos irmãos e irmãs. Israel é muito resiliente. Nós não nos deixamos abater. Não cansamos de assistir aos vídeos do reencontro desses reféns com suas famílias nos últimos dias. É maravilhoso e gratificante ter os reféns de volta. Mas tentar pintar a libertação de terroristas e reféns com a mesma cor, como se os dois fossem a mesma coisa, não é jornalismo. É o pior da imprensa marrom, que alimenta um discurso de elevação de terroristas sanguinários que chacinaram, estupraram, queimaram, destruíram e que não pensariam duas vezes antes de matar qualquer infiel ocidental que cruzasse seu caminho, inclusive os membros dessa mídia internacional. É isso aí. Nós não podemos ser leitores desavisados. Até a próxima semana.